Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é sempre uma grande alegria quando chega essa hora e a gente pode conversar a respeito da palavra de Deus. Hoje eu quero ler mais um parágrafo importante na mensagem Ao Nascer do Sol, a respeito do poder vivificador que está sendo derramado sobre a igreja, essa voz final que é a voz do Espírito Santo, veja, a voz de arcanjo, que está vivificando os nossos corpos mortais pelo poder do seu Espírito Santo. Veja, esse arcanjo é o Espírito Santo. Veja, essa voz vem através dessa mensagem, porque essa mensagem é totalmente a palavra de Deus. Não foi um homem que pregou, foi o Espírito Santo através do sétimo anjo, através de Malaquias capítulo 4. E essa voz final que sai da mensagem, veja, que está agora vivificando os nossos corpos mortais, é essa voz. Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. E essas palavras estão colocadas na Bíblia e na mensagem. Veja, essa mensagem, ela é a revelação de Jesus Cristo. Foi Deus, através de seu servo, de seu vaso de barro, que trouxe essa mensagem vindicada, provada, e ela é a mensagem que está trazendo a igreja na condição de fé para o arrebatamento. Então essa voz que sai dessa mensagem, essa voz é a voz de Deus, é a voz de Jesus Cristo. Veja em São João capítulo 5, a partir do verso 24, que escritura importante para entender a respeito da voz final. Veja, não é minha experiência, não é minha sabedoria ou a de quem quer que seja. A voz final é a voz do Espírito Santo. Veja, é a voz de arcanjo, é a segunda parte do sétimo selo. A primeira parte foi o alarido, mas a segunda parte, o desdobramento. Veja, a voz de arcanjo, a voz final. Veja, não haverá outra mensagem e não há outra mensagem. Veja, é a mensagem pregada pelo anjo de Malaquias 4, porém agora vivificada em nossos corações. A voz de arcanjo é a voz da ressurreição. Veja, a voz que nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Veja, e ele nos levantou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então temos a Escritura. Na verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Veja, não tem necessidade de passar pelo julgamento. Nesse tempo de adoção, a igreja sendo colocada em ordem, em posição, veja, no corpo de Cristo, vivificada pelo Espírito Santo, enquanto o mundo está debaixo de um julgamento, por toda parte, guerras, rumores de guerras, fome, pestes e todos os tipos de pragas. Veja, é o juízo de Deus caindo sobre a humanidade, desde que o sétimo anjo lançou a pedra ao ar em 1964. Desde então os juízos estão golpeando a terra. Terremotos, vulcões, tsunamis, pragas, guerras, fome e todo tipo de assolação. Tempestades, granizo, tempestades solares, tempestades de areia e tantas coisas. Veja, além disso, a crise na família, a crise espiritual, a crise política, o mundo está totalmente se desorganizando, porque a pedra cortada sem mãos, esta pedra que Daniel viu, veja, essa pedra é Cristo, veja, e a palavra tem saído da boca do seu profeta, porque Deus peleja com sua palavra, veja, e a palavra já foi pronunciada, a espada desembainhada já pronunciou o julgamento sobre a terra, porque certamente o Senhor Jeová, diz a Bíblia, não fará coisa alguma sem ter anunciado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não usa metralhadora, Deus não usa canhões, Deus usa o poder de sua palavra. E a palavra já foi profetizada. Veja, o anjo de Malaquias 4 já pronunciou o julgamento sobre esta terra. Veja, nosso Senhor Jesus Cristo, o juiz de toda a terra, já apareceu com sua peruca branca, de acordo com Apocalipse 10, verso 1 até o 3,
e de acordo com Apocalipse capítulo 1, o juiz supremo, veja, tendo o cinturão em seu peito, ele vem para a hora do julgamento, note. Então, continuando, verso 25, em verdade, verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Veja, a voz final, a voz do arcanjo, para vivificar a igreja. Essa voz que sai dessa mensagem, pregada pelo quíntuplo de Efésios. Por isso a ordem é, vá até o anjo e tome o livro e coma-o. Essa é a escritura. Veja, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Veja, e os que a ouvirem viverão. Veja, essa é a voz de arcanjo, o Espírito Santo, através dessa mensagem, através dessa palavra, a voz final. Veja, não haverá outro homem com outra mensagem, um suposto pregador ou profeta que viria após o sétimo anjo. Não, porque só tem 7 estrelas, 7 lâmpadas, 7 vozes. Veja, se viesse algum depois, isso quebraria a ordem da Escritura, e nenhuma Escritura pode ser quebrada. Então vou repetir o verso 25. Que Escritura importante. Em verdade vos digo que vem a hora. Essa hora já chegou. Essa é a nossa Páscoa. Veja, esse é a nossa ressurreição, o nosso Efésios capítulo 2. Olha a Bíblia. Porque não pode haver uma ressurreição sem a voz de arcanjo. E a voz de arcanjo é o Espírito Santo, é Jesus Cristo, é Cristo, o ungido, operando nessa hora, através do seu corpo que é a igreja, falando a palavra, porque a voz final, veja, a voz de Deus sai do seu corpo que é a igreja. Veja, em verdade eu vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Veja, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Que escritura maravilhosa! Por isso ele prega a mensagem ao nascer do sol, falando da nossa ressurreição. Tinha que haver uma voz final, e essa é a voz de arcanjo, é a voz de Deus, a voz do Filho, que traz a ressurreição nesse Efésios capítulo 2. Esse é o poder vivificador que está vindo sobre a igreja viva nesta hora. Veja, parágrafo 130. Agora vejam, vocês haverão sido vivificados. Veja, vós que em um tempo estáveis mortos em delitos e pecados, em trevas. Essa é a igreja do tempo do fim. Efésios diz, desperta de entre os mortos. Veja, ele agora vos tem vivificado. Com o quê? Com o seu Espírito. Veja, o qual ressuscitou a Jesus Cristo naquele primeiro domingo de ressurreição. Veja, e se esse Espírito mora em seu corpo mortal, observe, então ele também o vivificará, ou seja, o trará à vida e o fará estar sujeito à palavra, a voz final, o Espírito Santo, a voz de arcanjo, para trazer essa Páscoa, essa ressurreição para a verdadeira igreja. Que dia maravilhoso, amados! Agora, como pode você reclamar ter o Espírito e ao mesmo tempo apartar-se da palavra? Muitas pessoas experimentaram o dom celestial, provaram da palavra, beberam dessa água, disseram que era boa, que era verdadeira, mas recaíram. Hebreus 6, portanto, é impossível tornar a trazê-los, porque eles provaram, experimentaram, mas não puderam ir todo o caminho. A exemplo dos hebreus, lá atrás, que foram espiar a terra e voltaram com o fruto da terra, deram testemunho que era verdadeiro, que a terra manava leite e mel,
mas eles não puderam ir até o fim da jornada. Então veja, agora, como pode você reclamar ter o Espírito e ao mesmo tempo apartar-se da palavra? O eleito, o redimido, jamais se apartará da palavra. É que você tem sido vivificado por alguma outra coisa, porque isso, na verdade, vivificará seu corpo mortal em direção à palavra. Sim, essa que é a verdade, seguro. Você não pode correr sem isso, porque está só lançando faíscas e por fim a máquina parará, comparando com um carro, né? Veja, se você não crê em toda a palavra, então tem uma parte de gasolina e outra parte de água, e o carro assim não se move. Ele está comparando a verdadeira igreja com um carro totalmente equipado, com o tanque cheio da mais potente gasolina, e a faísca, o fogo, vem incendiar o combustível para fazer o carro se movimentar. Mas muitas pessoas dizem que tem o Espírito Santo. E a exemplo, eles não têm gasolina, tem água misturada com gasolina. Apenas uma analogia, certo? Então veja, tem que tomar gasolina, ou seja, toda a palavra, 100%. Veja, não apenas um pedaço, 100%. Se não é assim, então tiro lhe sairá pela culatra e não terá nada de poder. Eu creio nisso, porém não creio nisso aqui. Esse carro não está se movendo. Mas quando você toma toda a plenitude e permite que se acenda com isso, toda a palavra é verdade. Então veja, a voz final, o Espírito Santo, vem para vivificar cada verdade dessa mensagem na nossa vida, nos fazer crer em cada verdade. Veja, e esse poder vivificador, essa voz que sai da mensagem, Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Veja, a palavra é espírito quando se põe a funcionar, quando ela vem sobre o eleito. O eleito é parte da palavra, porque ele era um pensamento no princípio, estava na mente de Deus, foi manifestado. Então o Espírito Santo, a voz final, veja que sai dessa palavra. Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Há uma vida nessa mensagem. Sim, é como, veja, agora notem, com cuidado enquanto estamos terminando, é como uma sementinha na terra. Agora, potencialmente, você já está ressuscitado. Você tem ressuscitado quando recebe o Espírito Santo em você. Nesse momento você é ressuscitado. Seu corpo, nesse instante, é potencialmente ressuscitado. Vejamos a sementinha semeada na terra. Tem que beber da fonte de Deus. As águas que caem, e enquanto bebe, vai crescendo para ele, chegando a se assemelhar mais e mais com a semente que entrou na terra. A igreja se tem desenrolado da mesma maneira, por meio de justificação, santificação, batizam com o Espírito Santo e agora está na etapa da florescência, mostrando nessa grande união de igrejas. O indivíduo vem pelo mesmo processo. Tudo que conhecemos marcha pela mesma escala de Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A mensagem ao nascer do sol, São João capítulo 5. Irmão, essa é a nossa Páscoa, é a nossa ressurreição. A voz que sai dessa mensagem é a voz de arcanjo que está sendo emitida pelo corpo, pelo quinto de Efésios. Nesse novo Efésios, haveria uns para apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, para tomar a mensagem do profeta, que nada mais é a palavra de Deus revelada, para ser pregada no mesmo poder com que foi pregado lá atrás, com revelação, com entendimento. Irmão, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, acrescente a sua fé, pois a hora é tardia. Deus te guarde, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.